Paz do Senhor, irmãos. Olha, eu sou Deciro Leal, não apareci nenhuma vez em imagens dizendo, alguma coisa sobre a Bíblia. É a primeira vez que eu estou aparecendo, Também eu acho que não tem necessidade de ficar aparecendo, Muito embora eu não sou contra as pessoas também aparecer, inclusive se promover através de imagens próprias, mas o pessoal ficava falando aí no canal, por que você não põe a cara, por que você não fala? Fica escondendo, se escondendo. Não é se escondendo, eu não vi necessidade, porque os estudos que eu estava passando não precisavam de eu aparecer. Inclusive eu usava as mãos, e também imagens do vídeo lá da TV. E também não tem também essa prática de ficar diante de câmera. Mas eu estou gravando o celular aqui, estou notando que o meu olho não está no centro da imagem, porque a câmera fica do lado, fica aqui, no celular, Estou pondo o dedo do lado do celular. Então meu olho dá a impressão que dá que eu estou olhando para o outro lado, mas eu, na verdade estou olhando para o meio do vídeo aqui. Aí, o que eu quero falar aqui? Eu quero dizer o seguinte, não é sobre cálculos, mas eu vou voltar a falar sobre os cálculos, e eu tenho muita coisa sobre também Mapa Mundi, porque teve uma onda aí sobre Mapa Mundi, inclusive muito assim evidenciada e debatida, tinha um que apresentava uma coisa, outro apresentava outra. Tem também aquele Mapa Mundi do irmão Dong, que foi tomado pelo Romilson. O Romilson andou apresentando uma versão dele lá, muita coisa copiada do irmão Dong, principalmente sobre arrebatamento, que o irmão Dong falava muito sobre arrebatamento. O Romilson andou assistindo vários vídeos lá e gostou da matéria, e aí ele pegou e se apropriou do assunto, não da matéria em si, e resolveu criar a febre do arrebatamento. Não funcionou em 2017, não funcionou agora nesse ano, aqui em abril, também não funcionou. Ele disse várias datas e Jesus não voltou nas datas que ele disse, e acabou ele deixando por conta do Cristo mesmo, deixa quando Jesus quiser voltar, ele volta, E aí estão agora explorando outras matérias lá no canal, no canal da irmã lá que usa ele como garoto propaganda, Então, o que acontece? Há muita coisa errada no YouTube, e inclusive também esses falsos pastores que pregam a doutrina da prosperidade, ensinando coisas que não agregam em nada na vida espiritual. Mas por você fala, não agrega em nada na vida espiritual, mas então explica aí, como que é então, eu tive que arrumar o celular que minha mão pegou aqui. Como que você explica então que Jesus disse que aquele que o seguisse ia prosperar? Porque tem gente que pensa assim, pensa que não. Esse pessoal aí da Universal, esse pessoal do R.R. Soares, esse pessoal da televisão aí, de Igreja da Prosperidade. Eles acham que quando servir a Deus, Deus vai dar para eles um corpo fechado e muita grana. Eles acham que é assim. Mas acontece que nunca aconteceu isso no tempo dos apóstolos. Pelo contrário. Foi pelo contrário. No tempo dos apóstolos, e é ali que a gente tem que tomar base, é do tempo dos apóstolos, Jesus disse para eles, não foi para nosso tempo. Como dissesse assim, olha, o que eu vou falar agora é para o futuro. Não, Jesus disse para eles. Quando Jesus acabou de tratar ali do assunto do rico, que o rico chegou ali e falou para Jesus, posando de bonzinho ali, falando para Jesus, que ele obedecia os mandamentos e tudo. Então Jesus disse, olha, te falta uma coisa, falou para o rico, para o jovem rico. Vai, vende tudo quanto tem, vem e me segue. Vai, vende tudo quanto tem, dá aos pobres, tinha esse detalhe também, e vem e me segue. O rico não quis fazer isso. Depois que ele foi embora, triste, porque ele viu que ele não era aquilo que ele pensava, e ele acreditava que Jesus realmente era o Messias, mas não teve força suficiente para abandonar sua riqueza. Então ele foi embora triste. E os discípulos que acreditavam que Jesus ia tomar o poder, ia se tornar rei, e eles iam se tornar auxiliares.
governar sobre cidades e tudo. Quando Jesus falou isso do rico, o que eles pensaram? Falou, puxa vida, então e o que será de nós? Se não pode ter riqueza, e eles tinham essa ambição já, porque se ele vai ser rei, nós vamos ser governadores com ele e vamos ser ricos. Mas Jesus falou que é mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Ele falou, como então? O que será de nós então? Quer dizer, temos essa ideia de ser rico. O que será de nós? Jesus disse, olha, não há ninguém que tenha deixado propriedades, filho, esposa, a vida, né? Se fizer necessário para seguir Jesus, e que tenha perdas. Jesus quis dizer isso para eles. Porque receberá 100 vezes mais ainda nessa vida e ainda a vida eterna. Agora a pessoa vai usar esse texto para dizer, tá vendo? Ó, Jesus falou. Jesus falou que aquele que segue a ele vai prosperar financeiramente. 100 vezes mais. Porque tem pregadores que pregam essa questão de 100 vezes, né? Deposita aqui na nossa conta, que Deus vai te dar 100 vezes mais. Só que Jesus falava por parábolas. Jesus falava por enigmas. O que Jesus dizia não era para ser interpretado ao pé da letra. Quando ele disse assim, eu não vim trazer paz à terra, eu vim trazer dissensão. Eu vim colocar pai contra filho, filho contra pai. Ele veio fazer isso. Ele é o príncipe da paz. Os judeus pegam esse texto de Jesus e dizem, está vendo? Ele não é o Messias, porque o Messias traria paz. E ele diz que veio trazer guerra. Jesus falava por parábolas. Ouvindo, eles não entendam. E vendo, não percebam. Ele falava por parábolas. Inclusive o Apocalipse é a grande demonstração disso. Interpretar o Apocalipse ao pé da letra, como tem gente querendo interpretar, é um erro. O Apocalipse é totalmente espiritual. Por isso que o apóstolo Paulo fala que aquele que é natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque para eles parece loucura. E eu vejo aí gente, principalmente tradicionais, querendo interpretar a Bíblia naturalmente. Eu vou lá para o grego, eu vou lá para o hebraico, aí eu pego a palavra e eu explico pela palavra. Tá? Mas como? Eu acho isso uma tolice, uma idiotice. Querer separar as palavras e explicar palavra por palavra. Jesus falava por parábolas. E os apóstolos mencionavam as escrituras de uma forma que não é dessa forma que os doutores da Bíblia quer mencionar. Note vocês que quando os apóstolos mencionavam a Bíblia, eles diziam assim, está escrito, e você vai lá verificar, o texto não está falando daquele assunto. O texto está falando de outra coisa. Agora eu vou pegar como base o quê? O que ensinam os doutores da Bíblia? Então você é contra os doutores da Bíblia? Não sou contra. Eu leio comentário bíblico. Eu sou contra ser radical naquela questão de querer interpretar e pegar palavras do texto, isoladas, e dizer, essa palavra aqui em hebraico significa tal e tal coisa. Mas também tem uma outra visão que é assim, essa palavra pode significar tal e tal coisa. Aí eles pegam aquele significado e ficam comentando em cima. Gente, a gente tem que considerar o todo, é o contexto, não é a palavra separada. Porque se você for pegar a palavra no português, ela também quer dizer a mesma coisa. Se eu for pegar uma palavra no português, ela não tem um significado só. Ela tem vários também. Agora eu pego uma palavra em hebraico ou grego, ela tem vários significados também. Mas no português também é a mesma coisa. Não tem diferença. Voltando àquela questão, porque alguns já estão se perguntando, mas aquelas 100 vezes mais lá, receber 100 vezes mais nessa vida. Jesus falava por parábolas. Os apóstolos receberam 100 vezes mais nessa vida? Não. Então Jesus não quis dizer aquilo. É assim que a gente faz a exegese do texto. Jesus falou, vocês vão receber 100 vezes mais nessa vida. E ainda a vida eterna. Eles receberam 100 vezes mais nessa vida? Em casas, propriedades. Eles receberam? Não.
Então Jesus não quis dizer aquilo que pensa o que ele quis dizer. Ele quis dizer outra coisa. Mas que outra coisa que ele quis dizer? Como se explica isso? Se explica da seguinte maneira, que quando a pessoa ia para o reino de Deus, se ele deixou a família, porque muitos pais e mães expulsavam os filhos de casa quando acreditavam em Jesus, ele perdeu uma família, mas ele ia ter 100 famílias. Por quê? Por causa dos convertidos, que ia receber aquela pessoa. Como o caso do apóstolo Paulo. Lugares que ele viajava, ele era recebido pelas pessoas. Eram famílias, era a família de Deus. Então 100 vezes mais, porque nem tudo é dinheiro, propriedade, coisas externas. Coisas internas falam muito mais alto do que coisas externas. Por isso que Jesus disse, o reino de Deus está dentro de vós. E ele diz, receberá nessa vida 100 vezes mais. O reino de Deus. E depois a vida eterna, que é o reino de Deus expresso, ou seja, de maneira no cumprimento escatológico, que é real. Por enquanto vivemos no reino de Cristo, como Paulo disse, estamos assentados em lugares celestiais com Cristo. Pela fé, acreditamos assim. Eu vou voltar a falar mais coisas também, entrar em assuntos, por exemplo, de interpretação bíblica, né? Assuntos que não são tocados, né? Falados por pessoas que estão falando sobre escatologia, falando sobre Apocalipse, mas estão fazendo uma interpretação também material. Eles querem explicar o Apocalipse de forma material. Quando eles pegam a interpretação do Apocalipse, ao invés de eles ter uma visão espiritual, não. Veja esse pessoal aí que está dizendo que o arrebatamento vai acontecer agora, né? Então você não acredita que o arrebatamento vai acontecer agora? Eu não sei o futuro, mas Jesus disse que tem que estar preparado. Mas eles querem dar datas, inclusive tem um rapaz aí também, né, do canal aquele Reino Eterno, que deu data da volta de Jesus. Então, note que é uma interpretação física, material. Uma interpretação que não é espiritual. O que eu quero dizer com espiritual? Espiritual é assim. Quando você está lendo um texto do Apocalipse, ele não está de maneira cronológica. O que está no capítulo 2, e de repente a gente vai para o capítulo 4 ou para o capítulo 10, então, às vezes a pessoa pensa, o que vai acontecer no capítulo 2, o que vai acontecer no 3 é depois do que vai acontecer no 2. E o que vai acontecer no capítulo 5 é depois do 3 e antes do 7. Não. Não é. Como você prova isso, que não é? Vai, diz para mim então. Estou passando um carro barulhento aí. Como você prova? Eu provo pelo Antigo Testamento. O Apocalipse é um mosaico de profecias do Antigo Testamento. E que vemos no Antigo Testamento? Quando fala de uma profecia do Messias, você nota que fala da vinda do Messias, que inclusive é mencionado no Novo Testamento, e logo em seguida fala de uma vingança do Messias e o estabelecimento do reino. E note que o Messias veio e já se passou 2000 anos e não aconteceu ainda a tomada do poder pelo Messias. E está no mesmo texto, logo em seguida ali da primeira parte. Então eu tenho que ler o Apocalipse cronologicamente, como se fosse uma contagem. Capítulo 2, depois o capítulo 3 vai acontecer depois do capítulo 2. Não. O Apocalipse é enigma. Muita gente vai cair do cavalo com essa interpretação que está dando. Porque o Apocalipse não é desse jeito. O Apocalipse não é uma revelação. O Apocalipse é para mostrar as coisas que vão acontecer. Não é uma revelação. Como se fosse assim, eu leio o Apocalipse e vou saber tudo o que vai acontecer. Não, não é assim. Jesus falava por parábolas. E continua no Apocalipse falando por parábolas. A dificuldade de entender as Escrituras é um propósito de Deus. Porque se Ele revelasse exatamente o que estaria para acontecer,
Satanás saberia o futuro. Satanás saberia o que ia acontecer no futuro e poderia intervir. E Deus jamais revelaria o futuro ao seu adversário. É isso que eu tenho como base. Então Deus fez de uma maneira que o adversário não soubesse o que ia acontecer no futuro. E de tabela, o homem também não sabe. Mas que estamos no tempo do fim, isso estamos. Sem dúvida. E mais perto do que as pessoas esperam. Obrigado por ter visto meu vídeo. Deciro Leal.